Livro do profeta Isaías, capítulo 49, o verso 15 apenas. Diz assim o texto: será que uma mãe pode se esquecer do bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isso é o Senhor falando, não me esquecerei de você. Você pode fechar os seus olhos? Senhor Jesus, muito obrigado. Estou diante da Tua palavra agora e que a partir desse momento não seja mais Ildemar falando da Tua igreja, mas sim o Teu Espírito Santo através de mim. Eu não tenho nenhuma pretensão, Deus, que seja minhas palavras, mas o Senhor tem liberdade aqui para falar segundo a Tua vontade. O Senhor já está nessa casa, porque a Tua palavra diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Então o Senhor já está aqui. Então, Senhor, faça segundo a Tua vontade. Eu não tenho nada a oferecer por esse povo, mas o Senhor tem. Então eu sou apenas um instrumento. Usa segundo aquilo que o Senhor quer fazer. E que hoje pessoas encontrem em Ti aquilo que tanto tem buscado. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém? Você consegue perceber a atmosfera de adoração deste lugar? Nós temos vivido os dias de um derramado Espírito Santo. Quem esteve aqui na quinta-feira, e isso vem acontecendo já há mais tempo, mas quinta-feira, depois veio a vigília. Quem esteve aqui ontem no Connect, viu o que Deus fez nesse lugar. Nós temos vivido uma atmosfera de adoração, de derramado do Espírito Santo. Deus está começando a fazer, porque havia uma promessa de Deus que esse dia chegaria. Nos últimos dias, Joel disse que o Senhor derramaria do Espírito sobre todos. Ele não disse sobre algum, disse sobre todos. João batizava o povo com água, aí quando Jesus aparece, ele fala, eu batizo vocês com água, mas virá alguém, e Jesus chega, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia também diz que nos últimos dias haveria uma fome e uma sede, mas não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas uma fome e uma sede pela palavra de Deus. E eu vejo que no Brasil hoje está acontecendo um despertar e um derramado do Espírito Santo. Deus está começando a avivar essa geração, e já começou por Curitiba. Deus já começou por Curitiba e é nítido sentir isso. Se você por algum instante parar e começar a perceber, você vai sentir Deus tocando em você. Eu creio que hoje não é uma noite comum, hoje é uma noite extraordinária que Deus separou para que você e eu estivéssemos aqui, para que Ele derramasse aquilo que Ele quer entregar. Se você parar para me ouvir, você vai se frustrar, mas se você ouvir o que o Espírito Santo colocou em meu coração, Ele vai tocar em você essa noite. Porque eu sinto que Deus vai começar a fazer, e será através de você. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler fala de um amor incondicional. A Bíblia, quando relata esse texto, o profeta Isaías relata esse texto, quando você vai ler todo o capítulo 19 de Isaías, logo você vai perceber um Deus que se mostra amoroso com o seu povo. Ele começa a prometer que iria começar a fazer coisas em Israel. E quando chegamos no versículo 15, que acabamos de ler, Deus fala, ainda que uma mãe. Isso aqui é uma comparação de amor, porque estou falando aqui de uma mãe de verdade, não aquela que gera um filho. Estou falando de uma mãe de verdade, porque tem mulheres que geram filhos, tem outras que são mães. Então Deus compara o amor dele para chegar mais perto do natural, daquilo que é possível. Ele fala, ainda que uma mãe, que o amor materno é o amor mais extraordinário que você pode ver. Uma mãe é capaz de entrar num coliseu cheio de leões, se seu filho estiver lá dentro, ela entra. Uma mãe é capaz de entrar na frente de uma bala, se for necessário, se essa bala for atingir o teu filho, isso é mãe. Aí Deus falou, ainda que alguém semelhante a essas mulheres, que são capazes de dar a vida pelos seus filhos, ainda que ela se esqueça do filho que amamenta, do filho que gerou, eu, todavia, não me esquecerei de você. Deus está falando de um amor incondicional por mim e por você. Um amor tão extraordinário, que a forma que Ele usou para tentar explicar esse amor foi usar um amor de mãe como comparação. E Ele fala, ainda que essa se esqueça, eu não vou me esquecer. Então eu tenho uma palavra para você, Deus não se esqueceu de você. E esse é o título da minha mensagem, eu queria que a mídia colocasse na tela. Um Deus que se importa com você. É sobre esse Deus que eu vou falar. Porque talvez há pessoas aqui que pensam que Deus se esqueceu. Deus jamais
jamais, tenha essa convicção, Deus jamais vai se esquecer de você. Sabe por quê? Veja, primeiro você precisa entender uma coisa. Deus não se esquece de você, porque você é a imagem dele. Você volta lá em Gênesis, na criação, a Bíblia diz que Deus começou a usar da sua palavra para criar as coisas. Haja luz, houve luz. E Deus criou as plantas, Deus criou os animais, Deus separou as águas. Mas quando Ele foi criar o ser humano, a Bíblia diz que Ele não disse, haja o ser humano, haja uma mulher, haja um homem. A Bíblia diz que com suas próprias mãos, imagina o céu, vendo você sendo criado. Porque a figura de Adão e a figura de Eva retrata cada um de nós aqui. Deus moldando você segundo a imagem dele. Como que você pode se sentir não importante se um Deus todo-poderoso que criou o universo através da sua palavra, Ele poderia ter usado do mesmo artifício para te criar? Ele falou, não, eu vou criar alguém que será extraordinário. Eu vou criar alguém que será coroa. Eu vou criar alguém que vai dominar. Ele começa a moldar eu e você com as próprias mãos. O maior arquiteto do mundo começa a moldar a sua vida. O fato de você estar aqui essa noite não é obra de um acaso, é obra das mãos de um Deus que te moldou segundo como Ele queria. Desse teu jeito. Ainda que você olhe para dentro de você e se sinta assim, eu sou imperfeito, eu tenho minhas falhas. Você é a imagem de um Deus perfeito. E Ele foi te moldando através da figura do primeiro homem, que foi Adão. E imagina Deus moldando você, planejando o teu futuro. Deus sabendo os caminhos que você percorreria. Deus sabia também das dificuldades que você enfrentaria. Mas um pintor jamais se esquece do quadro que pinta. Um arquiteto jamais se esquecerá da casa que ele projetou. Jamais. Imagina Deus que criou você. Ele não vai se esquecer. Ele moldou você segundo a vontade dele, para um propósito específico aqui nessa terra. Você não é um peso de papel nessa terra. Você tem um propósito. Há uma missão exclusiva para você cumprir nessa terra. Você não é obra de um acaso. Você não veio aqui simplesmente para ser mais um número no IBGE. Você é alguém extraordinário, que vai mudar o cenário da onde você está. E Deus cria a humanidade através de você. Ele começa a criar, moldar você segundo a imagem dele. E sabe por que o diabo tem tanta raiva? A Bíblia não fala como o diabo foi criado. A Bíblia não fala se Deus tocou em Satanás, lá em Lúcifer ainda, para criá-lo. Mas em você ele tocou. E talvez isso irrite demais o diabo, sabe por quê? Porque com certeza o céu parou para ver você sendo criado. Há uma sociedade lá fora apontando assim, que o ser humano não tem mais valor. Você pode ser aquilo que você imagina que deva ser. Hoje está deturpado a imagem humana. Hoje homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Você é aquilo que você deseja ser. E Deus falou, não, você é a minha imagem. Você é a minha imagem. Eu te criei perfeito. Eu te criei extraordinário. O mundo lá fora que jaz no maligno está dizendo que você não serve para nada, que você não é digno de nada. Mas Deus fala, eu criei você. Eu moldei você. Então talvez isso com certeza irrita muito o diabo. Porque o céu com certeza parou para ver você sendo criado. E é aquela expectativa de Deus moldando você. Eu imagino os anjos se perguntando, né? Conjectura minha. Se não é heresia, pode falar, né, pastor? Pode, né? Eu imagino os anjos dizendo assim um para o outro. Vai dar certo, confia. Eu imagino os anjos dizendo um para o outro, o que será que o Criador está fazendo agora? E Deus moldando você. A Trindade trabalhando em prol de moldar você. E o espetáculo no céu vendo você sendo gerado. E quando você fica pronto, Ele não disse para você, haja vida nesse boneco de barro. Ele tirou do seu próprio ar e soprou sobre você.
Isso já era um anúncio daquilo que ele iria fazer. Porque quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que a presença de Deus era manifesta, especialmente depois que o povo sai do Egito, através da Arca da Aliança. A presença era manifestada por aquela arca. Havia o Santo dos Santos e a presença de Deus descia. Mas o sopro de vida que Deus colocou em nós lá no Éden já era um prenúncio daquilo que Ele queria fazer em nós. Porque a Bíblia fala que depois que Cristo morre, porque antes o acesso ao Santo dos Santos não era para todos, era para alguns. A Bíblia diz que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, sacrificava em prol do povo, ele tinha acesso ao Santo dos Santos. O povo não tinha. O povo ficava nos átrios. O povo não tinha esse acesso, não era permitido. Aí a Bíblia diz que Deus decide entregar Jesus Cristo. E Ele desce. E a Bíblia diz que Ele foi humano como nós, mesmo sendo Deus. Ele nos amou, Ele carregou uma cruz, Ele sofreu, Ele morreu. Mas lá na cruz, muda tudo, volta tudo para a origem. Porque na cruz, quando Ele morre, o véu do templo se rasga, que o véu do templo é o que separava o acesso ao Santo dos Santos. Quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo, aquilo que era impedimento de nós acessarmos o Santo dos Santos, agora é livre. Aí Cristo morre, ressuscita, vai aos céus e fala: agora eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer assim: agora o Espírito Santo não vai ser apenas alguém que um sumo sacerdote vai visitar no Santo dos Santos, agora ele vai habitar dentro de você. O mesmo fôlego que Deus soprou de vida em você lá no Éden já era um anúncio de que um dia Ele habitaria de novo dentro de você. O Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você agora, operando através de você. Você sabe por que você não desistiu até agora? Porque o Espírito Santo está operando dentro de você. Você sabe por que você, mesmo cansado, você veio para a igreja hoje? Porque o Espírito Santo disse: filha, vai mais uma vez, filho, vai mais uma vez, porque eu estou contigo. Sabe por que você olha todo o cenário agora e parece um caos, e você fala assim: eu não vou desistir? Sabe por que o Espírito Santo está te impulsionando todos os dias, dizendo assim: ó, eu continuo acreditando em você. Deus está tocando em pessoas aqui essa noite, porque você é a imagem dele. E por que Deus te acha tão importante? Segundo, porque você é filho. Olha o que diz o texto de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade da carne, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é filho. Filho tem um acesso diferente. Sabe por quê? Tudo que um pai mais quer para o filho é ver o filho bem. E Deus quer ver você muito bem, porque você é filho. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, os versos de 1 a 8, quando ele fala que: e naquele dia Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor. E sabe como ele diz? Eu serei o seu próprio Deus, e vocês serão filhos. Quando você subir ao céu, você será filho. Você não vai subir como apenas um servo normal, você vai subir como um filho de Deus. Você já é a imagem de Deus e agora você é filho. Talvez tem pessoas aqui que têm uma imagem deturpada de pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 10 anos de idade. Eu não tive uma figura paterna depois dos meus 10 anos de idade. Minha mãe foi meu pai, foi minha mãe. Ela que cuidou de nós. Eu tive que trabalhar muito cedo. Eu não tinha uma figura paterna. Até então meu pai era meu herói, até os 10 anos de idade. Porque para toda criança o pai é o herói. Só que ele saiu de casa e abandonou, e eu criei um trauma do meu pai absurdo. E fiquei um bom tempo sem falar com ele. Aí depois eu voltei para a Bahia, ele pediu perdão, eu o perdoei. E eu tive a oportunidade de ir na UTI pregar para ele. E vi meu pai ser salvo. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque um dia, em 2008, mais precisamente em outubro, eu um dia entreguei minha vida para Jesus e encontrei um pai. Aí ele curou minhas feridas e falou: agora você precisa perdoar o teu pai.
Porque aquilo que Ele não foi para você, eu vou ser. Talvez as pessoas que entraram aqui essa noite estão pensando assim: a minha figura paterna, ela é bem complicada. Deus quer ser o pai que você, Deus quer ser seu pai. Deus quer ser o pai que talvez você nunca teve. Deus quer ser o pai que talvez você tanto buscou. Então, você é filho de Deus. E isso torna você tão importante. Isso torna você tão extraordinário. Porque não há nenhum outro título. Os anjos são anjos. Animais são animais. Agora você, além de ser a criatura formada por Ele, você é filho de Deus. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para o texto de João e percebo que agora não é mais alguém comum aqui. É alguém que Deus separou. É alguém que Deus escolheu. É alguém que Deus abençoou e disse: meu filho, eu vou cuidar de você nos dias mais difíceis. Meu filho, nos dias que você estiver achando que não tem mais ninguém, eu serei o pai que vou te abraçar. Não importa a hora que você chegue na sua casa, eu vou estar te esperando lá quando você chegar. Não importa para onde você vai, você é o pai que está sempre cuidando de você. Não importa as marcas que a vida fizeram ou as feridas que elas causaram, eu vou ser o pai que vou cuidar de cada uma delas. Há pessoas feridas na alma e o Espírito Santo está dizendo: você tem um pai. Você tem um pai para quando você voltar para casa, você poder repousar a tua cabeça no colo dele, tá? E contar os seus maiores segredos. Por isso que a Bíblia fala: quando for falar com o teu pai, entra no secreto. Não, às vezes a gente imagina Deus, porque é uma conjectura nossa, aquele senhor barbudão, grandão. E Deus, Ele é grande de fato, sim. Mas a Bíblia não está falando apenas em tamanho, de estatura. A Bíblia está falando em poder. Deus não quer que você imagine Ele, alguém que é distante, que essa figura de um Deus enorme, intocável, parece muito distante. Deus assim, não. Eu sou tão próximo de você que eu decidi habitar dentro de você. Cabe a minha presença dentro de você. Porque eu sou acessível. E não importa as noites mais sombrias que você venha passar, eu sempre estarei ali para te dar um abraço, quando você mais precisar. Talvez você foi frustrado na sua família, mas olha, Deus continua dizendo assim: eu estou aqui, no dia que você precisar, eu vou te abraçar. No dia que você mais imaginar que está sozinho, nunca se esqueça: eu não apenas te criei, eu te elegi filho. E eu não vou te abandonar. Porque, olha, quando você olha a parábola do filho pródigo, você consegue imaginar Deus ali, porque ali é a figura mais extraordinária de Deus. O pai tinha certeza que o filho iria voltar. Porque não importa o quão distante você caminhe, o pai sempre vai esperar você. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus para preparar um lugar. E um dia vai voltar para buscar, para que nós, filhos, nos encontramos com o pai. Pode ter certeza que a qualquer hora, nós iremos se encontrar com o pai. Aí aquilo que eu falei aqui de Apocalipse 21 vai acontecer. E Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ele vai curar suas feridas. Ele vai dizer assim, como o Apocalipse diz: e você não vai mais sentir dor por lembrar do passado. Porque Ele vai ser o teu Deus. Há algo extraordinário preparado para cada um de nós, que vai acontecer a qualquer momento. Porque Mateus capítulo 24 fala desse período que estamos vivendo agora. Os discípulos perguntam: Senhor, quando saberemos que virá o fim? Jesus diz assim para os discípulos: quando vocês ouvirem de rumores de guerra, de reino contra reino, nação contra nação, pestes, doença, terremoto, é o que nós estamos vivendo hoje, pandemia. Não fique preocupado, isso é só o princípio das dores. Aí em Mateus capítulo 24, o versículo 14 vai dizer assim: mas quando todo mundo ouvir o verdadeiro evangelho, aí sim virá o fim. Deus está querendo salvar cada um de nós. Por isso que Ele fala: quando todo mundo ouvir o evangelho, aí virá o fim. Jesus está anunciando como seria. É certo, nós estamos vivendo o último tempo da igreja aqui na terra. E o desejo de Deus é salvar todo mundo. É possível? É. Vai acontecer? Difícil. Porque nem todos querem. Nem todos querem. Está livre o acesso? Está. O preço foi pago na cruz.
por mim e por você. O acesso é livre ao Pai. Agora, cabe a você querer ou não querer ir para o Pai. Mas é certo que a qualquer hora, pode ser talvez num culto de domingo como esse, a gente nem termina o culto. A trombeta toca e nós subamos ao céu. Porque a maior expectativa da igreja não pode ser a casa nova que você vai comprar, o carro do ano ou o melhor smartphone. A expectativa da igreja precisa ser o encontro com o Pai. Porque o salmista disse que ele sente saudade do céu. Foi falado aqui na quinta-feira. Saudade. É impossível sentir saudade de algo que você nunca tenha vivido, a não ser que nós sejamos de lá. Então, se o salmista falou que tem saudade do céu, quem aqui tem saudade do céu? Porque é para lá que nós iremos. É por isso que quando a gente fala de céu, quando é pregado sobre céu, sobre vida eterna, mexe com você, sabe por quê? Porque você tem convicção que é para lá que nós iremos voltar. Isso aqui é passageiro, é transitório. De que vale ao homem conquistar tudo aqui nessa terra, se perder o encontro com o Pai. É melhor subir para o céu sem nada, mas ter um encontro com Deus. Sabe, Deus está preparando eu e você, não apenas para conquistar nessa terra, porque isso é bom, mas Deus está preparando eu e você para o encontro com Ele. Ele vem avisando, prepara igreja, por quê? Porque um dia, a qualquer hora, meu filho desce para te buscar, e nós teremos um encontro. Ah, se a igreja entendesse, ah, se a igreja gerasse essa expectativa, ah, se houvesse na igreja de hoje uma expectativa tão grande para o encontro com Deus, como há uma expectativa para uma viagem que você tanto sonhou. Entenda uma coisa, a melhor de todas as viagens será no dia que nós encontraremos com Cristo. E vai acontecer. A Bíblia diz que, ante a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, não saberemos onde estaremos no momento. Pode ser no culto, pode ser em casa, mas é certo. Tem um louvor que diz, um dia não haverá mais o amanhã. E é certo. Um dia não haverá mais o amanhã. E a música diz que um dia os que ficaram chorarão, mas nós nos alegraremos no céu com o Pai. Você é filho. Nunca se esqueça disso, você é filho. Terceiro, porque Deus se importa com você? Porque você custou um alto preço. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo é o 20, só a parte A. Vocês foram comprados por um alto preço. Deus pagou um preço muito alto para lhe resgatar do pecado. A dívida pelos nossos pecados era impossível de ser paga sem a ajuda de Jesus e através da cruz. Aí 1 João capítulo 4, versículo 9 também vai dizer, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Você custou o preço de Cristo na cruz. E deixa eu falar para você rapidamente. Quando Cristo desce, e Cristo começa a habitar entre nós, e havia um propósito para isso, que era morrer por cada um de nós, porque a única forma de fazer a expiação pelo pecado de toda a humanidade era a morte de alguém inocente, e o único inocente aqui na terra, sem pecados, era Jesus. Ele sofreu. Ele ensinou 12 para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje. Mas ele sofreu. Eu queria que você olhasse para um Jesus humano agora, porque a Bíblia diz que ele sentiu compaixão. A Bíblia diz que ele chorou. Sabe por que Cristo passou por tudo isso? Para ele te entender. É por isso que ele sabe, quando você está chorando, o quanto que isso dói. É por isso que ele sabe, quando você fala que não aguenta mais, ele fala, eu sei. Porque eu passei pela mesma dor. Porque eu até disse ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu sei o quanto dói em você. Eu sei, quando você diz que foi abandonado, o quanto isso machuca você. Cristo sabe porque Ele também foi abandonado. Ele passou por tudo isso para entender você. É por isso que Ele é o melhor amigo para você. Porque Ele entende cada dor que você sente. E a Bíblia diz que
Cristo aceita a cruz, ele vai à morte, e ele sofreu um dos maiores castigos da humanidade, que foi a crucificação, porque naquela época a crucificação era um dos maiores castigos, mais brutais da humanidade, era a crucificação. Havia alguns tipos de crucificação, e a que Cristo passou foi a romana, mas havia outras, e isso era dado àqueles criminosos de alta periculosidade, e Cristo foi levado ao matadouro como alguém criminoso. Por quê? Ele merecia? Não, porque ele decidiu te amar. Aí ele carregou o meu e o seu pecado, levou sobre si, e a mesma multidão que corria atrás de seus milagres, era a multidão que gritava: solta Barrabás. Barrabás é uma representação de cada um de nós, porque quando Barrabás foi solto, e Cristo tomou o lugar de Barrabás, ele diz assim: ó, Barrabás é cada um de vocês, mereciam ir para a cruz, mas eu vou tomar o lugar dele. A história vai dizer, e a própria teologia vai dizer, que a cruz de Barrabás, porque a cruz era feita sob medida para cada prisioneiro, a cruz era muito maior, porque Jesus tinha estatura menor do que Barrabás. Então assim, a cruz de fato não era para Cristo, era para cada um de nós, era no nosso tamanho, porque era do nosso pecado que estava sendo tratado. E a mesma multidão que corria atrás de seus milagres, foi a mesma multidão que também gritou: crucificam. E aquela multidão representava cada um de nós, porque não seria diferente se nós estivéssemos lá, nós também gritaríamos: crucificam. E sabe o que ele fez na cruz, diante do seu maior flagelo? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele estava olhando para mim e para você: eu te perdoo, porque um dia eu vou te encontrar. E não pense que eu vou me vingar de vocês, pelo contrário, quando a trombeta tocar, eu vou abraçar cada um de vocês. Porque valeu a pena cada chibatada, valeu a pena cada cravo, valeu a pena a coroa de espinho, valeu a pena carregar a cruz por quase 1 quilômetro, sendo açoitado, cuspido, desprezado. Valeu a pena, sabe por quê? Porque você veio para esse culto por causa dele, não foi por causa do pregador, nem do cantor, nem das luzes, nem da estrutura. Você veio porque um dia Cristo olhou para você e falou assim: eu estou estendendo a minha mão, você quer ajuda? Você falou: eu quero, então eu te salvo. Ele morreu. Você custou um alto preço. Por isso você é importante para Jesus. E para encerrar, porque Deus te ama, porque Ele se importa com você, vou pedir que você fique de pé. O louvor, se puder subir também, eu agradeço. E eu vou encerrar nesse ponto. Quantos estão sentindo a presença de Deus neste lugar? Há um Deus que te ama. Há um Jesus que se importou com você de tal ponto que se tivesse subido na cruz mais uma vez, Ele desceria e subiria de novo, só para salvar você. Porque você é precioso demais, você é preciosa demais para Deus. Por que Deus se importa com você? Porque Ele prometeu que voltaria para te buscar. João capítulo 14, os versículos são 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É certo que estar em Cristo não nos garante uma vida tranquila. Vai haver alguns perrengues, dificuldades, medos, incertezas, mas é certo que Cristo sempre estará conosco. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, eu citei aqui: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É certo também que mesmo que o mundo se revolte contra nós, nada, escute, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículos 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação?
a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você é amado por Deus, porque Ele prometeu que um dia voltaria para te buscar. Prepara, meu irmão, prepara, minha irmã. Coloque a tua melhor roupa. Deixe a mala bem arrumadinha, porque Ele disse que voltaria, e Ele vai voltar. Ele vai voltar. Deus seria capaz de mentir, e Deus não entregaria o seu filho por qualquer coisa. Ele vai voltar. Quantos aqui estão esperançosos por esse dia? Quantos aqui almejam esse dia? Quantos aqui já têm sonhos com esse dia? Pode ter certeza, um dia esse sonho será real. Um dia, quando os seus olhos se abrirem, não será Manadevé Curitiba. O culto é nas alturas. E nós vamos entrar marchando, porque a noiva venceu. Sofremos, choramos muitas vezes. Pensamos em desistir inúmeras vezes. Mas todas as vezes que tentamos parar, a chama do Espírito Santo ardia dentro de nós. E nós continuamos e chegamos até o céu. Mas eu queria encerrar